Oi, tudo bem? Então vou começar a gravação do vídeo falando da interface do programa Stable Diffusion. Aqui a gente tem a carinha dele, onde a gente escolhe o modelo, a versão do modelo para fazer as imagens. A gente tem a guia com texto para imagem, que era imagem a partir de texto, imagem para imagem, como eu fiz aqui. Tenho ainda o texto aqui, perdão. Tenho aqui o texto ainda, mas peguei essa imagem e com o texto fiz essa imagem. Extras é onde aumenta a resolução de uma imagem, se tiver com uma resolução pequena. Settings e extensions são configurações que eu posso tentar falar no vídeo de instalação. Sampling steps, os passos, são as amostras de samples. Sampling. Tipo assim, quanto maior o número, mais bem definida a imagem. Só que quanto maior, mais demorada. Widget high, largura e altura, resolução em pixel, tamanho, aqui está 500 por 500, está quadrada. Batch count, número de imagens que vai gerar. Batch size, número de imagens que vão gerar junto a cada imagem. Por exemplo, se aqui está 3 e aqui 2, vão gerar 3 imagens com 2 cada uma. Vou voltar para 1. CFG Scale é o peso do prompt, aqui onde a gente bota o texto. Se aumentar, vai obedecer, o prompt vai ter um peso maior, mas a imagem fica mais escura. Seed, quando você gera uma imagem, ela tem um seed. O seed é a identidade, o mundo de onde vai aquela imagem. -1 significa que o seed está aleatório. O seed são vários números. Se eu pegar o seed com essa ferramenta, eu pego o seed da imagem que está escolhida, que eu escolhi. Peguei o seed dela, gerei uma imagem com o mesmo prompt, mesmo parâmetro, mesma versão do modelo, vai me gerar a mesma imagem. Se eu mudar alguma coisa no prompt ou em outro lugar com o mesmo seed, vai gerar uma imagem do mesmo mundo com uma diferença. CTRL-NET. O CTRL-NET, vou deixar -1. 0 sem a imagem vai sair do jeito que está. CTRL-NET é onde a gente coloca uma imagem para servir para o CTRL-NET pegar a composição ou pose dela para gerar a imagem em cima. A gente liga no Enable, Ctrl-Type escolhe o tipo de controle, normalmente é o Scribble, aqui para o que eu vou fazer é o Scribble. Quando escolhe, eles escolhem o preprocessador e o modelo. Aqui fala, se a imagem estiver em preto e branco, inverter o preprocessador. É aqui que a gente inverte. Se a imagem estiver com fundo branco e linhas pretas, como estão aqui. Tipo de modo de controle balanceado, prompt é mais importante, CTRL-NET é mais importante. Essa ferramenta aqui também é boa. Por exemplo, a imagem está 500 por 500. Se eu boto uma 800 por 800, em vez de eu ter que colocar aqui, só aperto aqui, sobe para cá, atualiza. Então, vamos fazer o nosso primeiro teste. Posso gerar uma imagem de uma bola. O prompt é em inglês. Posso gerar uma imagem de qualquer coisa. Ice cream, sorvete. Aproveitando aqui, ele gera a imagem, eu clico para ver maior. Aqui eu posso salvar, eu abro a raiz da pasta, salvo, mando para o imagem para imagem, mando para o Inpaint, mando para o Extras, onde aumenta a resolução. Inpaint é para me desenhar dentro da imagem, ou eu adiciono ou removo alguma coisa.
O image to image é aquilo que eu falei, de pegar uma imagem e colocar o prompt em cima. Vou fazer o ice cream, sorvete. Ele me fez um sorvete. E vamos começar a testar com a arquitetura. Contemporary House, uma casa contemporânea. Faltou um M ali. Deixa eu gerar novamente a imagem. Já está uma casa mais atual. Posso clicar, ver o tamanho que ela está. Ela está com 512 por 512. Vou salvar. Posso clicar com o botão direito, salvar a imagem como... Criei uma pasta aqui no... Vou salvar como teste 1. Criei uma pasta na área de trabalho. E vou rescalonar ela. Vou mandar para o Extras. Já vai carregar aqui. Eu tenho que escolher o Upscale. Eu estou usando R, ESGAN 4x+. Vai escalonar 4 vezes. Vou dar Generate. E está aqui a minha imagem com um tamanho maior. Vou salvar no exemplo e a gente vai comparar. Deixa eu abrir as duas aqui. Então, teste 1 e a segunda que eu fiz reescalonada. Vou fechar e vou voltar para o texto para imagem. Sobre a versão do modelo, eu estou usando a que vem padrão. Esse V15. A gente pode pegar um modelo, outro modelo treinado. Um modelo treinado, por exemplo, chama modelo treinado porque ele é treinado com milhares de imagens sobre um assunto normalmente, igual o modelo treinado de arquitetura. Ele vai ser treinado com várias imagens de arquitetura. Com isso ele consegue fazer um projeto mais com suas imagens de referência, replicando, criando, inventando. Então ele tem uma base. A gente pode encontrar sites com modelos, por exemplo, o Civit AI, onde tem vários modelos. Se a gente vier aqui em Model, Buildings, que são construções, a gente vai ver vários modelos para arquitetura, igual arquitetura exterior, interior, de ficção. Eu vou entrar nessa de exterior. A gente tem imagens de exemplo. Aqui que fecha. Várias imagens. Tem um texto falando. Esse aqui, por acaso, está em japonês, chinês, não sei. Normalmente está em inglês. Modelos sugeridos. E a galeria. Se a gente clicar numa imagem, a gente tem os modelos usados, tem aqui tags que a gente pode clicar e ver outras, tem o prompt positivo, prompt negativo, o peso do prompt, samples, step, seed. Então, se a gente copiar o prompt positivo, negativo,
botar os mesmos parâmetros, a gente vai gerar a mesma imagem. E tem outros tipos de modelo treinado. Esse é um checkpoint, que é a versão do modelo que a gente carrega para renderizar, como se fosse a base. Existem os LoRa. LoRa são detalhamentos, igual esse LoRa de Neo Sci-Fi. Ele ajuda a detalhar uma arquitetura sci-fi, no caso. Aqui no filtro a gente consegue filtrar LoRa, checkpoint, embed. Embed são aprimoramentos. Por exemplo, o embedding textual de prompt positivo, ele vai ser resumido em uma palavra que resume várias, por exemplo, sobre a arquitetura moderna, o embedding. Ele vai ter vários textos para fazer uma arquitetura moderna bem feita. Do mesmo modo, um embedding textual de prompt negativo vai resumir em uma palavra coisas que uma arquitetura moderna não pode ter. Ou o tipo de imagem, por exemplo, uma imagem que não é um embed para imagem realista. Então, vai dizer, por exemplo, imagem com pouca definição, que tudo que você falar no prompt negativo ele não vai fazer. Então, pouca definição, baixo realismo, esse tipo de coisa. Outro site é o Hugging Face, o cara abraçado, que tem modelos, alguns estão hospedados nos dois sites. Voltando aqui para a nossa casa, vamos tentar usar o prompt negativo, então. Eu quero que tire grama, grass, sem grama, na imagem. Como eu não repeti o seed, vai gerar outra imagem. Mas se eu repetisse o seed, já me deu 100 grama. Deu uma imagem 100 grama. Vou deixar o prompt mais simples aqui. Testando o batch count de 2 imagens. Então, primeiro ele me dá o conjunto das imagens, depois cada uma separada. Eu posso clicar e ver no tamanho maior. Se eu botar 3, número de imagens 3 com conjunto de 2, vai gerar 6 imagens. 2, 2, 2. 2, 3 vezes. Fica borrado, mas depois ele define e traz mais detalhe. Vai ficar sempre mais detalhado do que enquanto está borrado. Adiciona detalhe. Do jeito que está aqui não é o jeito final. Então, primeiro todas as imagens, depois cada uma separado. Se eu vou deixar uma imagem, vou testar o seed. Me gerou essa imagem. Se eu apertar Generate com o mesmo prompt, vai gerar uma imagem diferente, como eu venho fazendo. Agora, se eu copiar o seed, aqui fala o prompt que usou, os parâmetros e o seed, mas eu posso puxar o seed por aqui. Usar o seed. O seed apareceu, vou gerar a imagem, vai me gerar a mesma imagem, porque eu não mudei prompt, nem parâmetro, nem a versão, o modelo, não mudei nada, me gerou a mesma imagem. Se eu mudar um número, já é outro seed, é outra imagem. A resolução, como eu falei, eu posso mudar 900 por 600, vai ficar mais larga, tipo um modo retrato. Como está o mesmo seed? Vai ser a mesma imagem, maior, acredito, não testei assim,
Não, então a resolução também interfere na imagem. Já ficou bem diferente. Vou voltar o CID para -1, negativo. Então, vou aumentar o peso do prompt para quanto mais pesado, mais importância vai ter isso. Vou deixar 15, por exemplo. Mas quanto mais pesado, mais ele escurece a imagem. Aqui a imagem. Se eu aumentar mais, você pode perceber que ela fica com um tom mais escuro. Tá vendo? Tá com um tom mais forte. Acho que estava em 7, vou deixar em 10. Beleza. Agora a gente vai ver o ControlNet. Então, como eu falei, o ControlNet pega uma imagem e usa a composição ou pose para gerar uma nova imagem com base no prompt usando aquela composição. Vou pegar essa imagem de referência, eu posso tanto arrastar quanto copiar, posso clicar e usar a área de transferência ou apertar Ctrl V, usar a área de transferência. Enable, tá ligado, escolho o tipo de controle Scribble, atualizou, reprocessador modelo. Lembrando que se tiver com fundo, aqui fala fundo branco e linha preta, eu tenho que inverter o processador. Invertir, posso clicar aqui para rodar o pré-processador, na verdade. O nome dele. Então ele já tem um mapinha e agora eu posso criar minha casa contemporânea com esse controle de forma, com essa composição. Demora um pouquinho mais porque ele está usando o ControlNet, mas nada que atrapalhe, ainda bem rápido. Quando chega mais ou menos 50% que ele dá a prévia. Então aqui a gente tem a imagem final, o rascunho do ControlNet. A gente pode ver que bateu, é bem legal, uma ferramenta muito poderosa. Se eu mudar o elemento, por exemplo, Wood, Concrete, Bricks, eu gosto de fazer o prompt dessa forma. Primeiro eu dou uma sujeito, eu faço assim hoje, mas tem estudo de como montar um prompt no Stable Diffusion, tem ajuda do ChatGPT. Hoje eu dou primeiro o sujeito, o que é a peça principal dessa imagem? É uma casa contemporânea. Depois tem que ser separado por vírgula os elementos, igual madeira, concreto, tijolo. São coisas que vão aparecer na cena. Com esse seed ele fechou, eu vou botar Blue Sky fechado, aí já vai puxar um céu azul, já vai induzir. Beleza.
tá aqui, nossa casa e o rascunho. Vou fazer uma de interior para mostrar, o processo é o mesmo. Vou pegar essa imagem, copiar. Antes eu posso fechar, às vezes fica em cima, eu boto outra, mas vai processar em cima. É importante fechar para ele cancelar. Vou criar nova, reprocessar, está invertido. Anterior. Let's Sunday. Vou gerar minha imagem de interior, para a gente ver como ficou uma imagem de interior também, com o Ctrl Net. Está com uma resolução diferente, ficou com a resolução do que eu fiz, mas a gente pode ver que já puxou lá. O móvel, a cadeira. Como eu falei, tem esse botão que atualiza a resolução. Então está atualizando aqui para o tamanho da foto, da imagem, e vou gerar de novo. O Ctrl Net pode demorar um pouquinho, mas como eu falei, bem rápido ainda. Deixa eu ver se ele ainda está processando. 90%, não, 45%, 95%. Tá indo, tá carregando. Eu acredito que eu não limpei o Ctrl Net, vou precisar limpar ele, que sobrepôs a imagem. Acho que está até demorando por conta disso.
ficou confuso, não ficou igual ao ControlNet. Eu vou limpar ele e reprocessar de novo. Que agora está com a dimensão correta lá em cima. Acredito que vai dar. Tá demorando também porque está com uma dimensão muito grande, 1500 por 1700. Vamos aguardar ele gerar a imagem. Acredito que eu tive o mesmo erro, vou interromper. Estou tendo dificuldade para limpar o ControlNet. Se alguém souber esclarecer, aí pode deixar aí no comentário. Vou fazer mais uma tentativa. Para mim não ter que reiniciar, eu vou tentar ver como atualizar isso aqui. Então eu vou dar um refresh. E tentar gerar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer. Vamos tentar gerar só com refresh. Vou diminuir o tamanho da imagem. Para ser mais rápido, já que é só um teste. Acredito que foi isso, que foi o refresh. Parece que está bem pesado. Diminuir um pouco. Pegou o quadriculado da imagem, que é uma imagem da internet. Mas é isso, com refresh ele... tá vendo? O quadriculado marcou aqui, ó. Mas com refresh ele conseguiu me dar a cena. Posso tentar melhorar isso? Botando os elementos que tem nela. Vou reprocessar, tentar mais uma vez. Tô achando que tá ficando diferente dessa que eu fiz aqui. Essa ficou mais natural. Tô muito cartunesco. Então vou gerar de novo.
Beleza, não consegui. Usar o ControlNet mais uma vez agora. Eu estou tendo dúvida, dificuldade com isso. Vou reiniciar a página e usar o ControlNet. Caso alguém saiba a solução e puder postar no comentário. Vou abrir o ControlNet, jogar a minha imagem, ligar o Scribble, processar. Gerou minha imagem, beleza. Ah, faltou inverter ali, ó. Inverte. Processar novamente. Aí, agora tem que ficar assim, do jeito bem definido, igual tá lá. E vou gerar a imagem. Acho que eu estou escrevendo alguma palavra errada, eu vou fazer um teste aqui. Talvez o problema era esse. Generate. Dois, três. Eu acho que eu escrevi alguma palavra errada no prompt que ele estava influenciando na imagem. E isso pode acontecer. Vou fazer uma imagem com uma qualidade maior, do tamanho que está lá, para a gente conferir isso. Você pode usar o tradutor do Google para escrever, copiar e colar aqui. Eu sei um pouquinho de inglês, meu inglês não é fluente, então me ajuda. Eu acho que deu errado, eu acho que está guardando, ele tem memória dos dois processamentos, o que eu fiz sem inverter e que eu fiz invertido. Eu vou cancelar e fazer de novo uma última vez. Então vou dar um close, fechar, vou colar de novo a imagem, vou botar já a dimensão, subir para lá, Scribble, inverte e processa. Generate.
deu errado. Eu vou tentar mais uma coisa. Lentes. Eu acho que é aqui. Talvez se eu fechar de novo, atualizar para limpar. Vamos ver se atualiza. Vou clicar, Enable, inverte, processar. Processou a imagem, vou gerar ela. Eu não consegui aqui, eu estou tendo alguma dificuldade em refazer o ControlNet, então eu estou atualizando a página. Caso alguém saiba, se alguém saber, com certeza alguém deve saber o motivo, por favor comenta aí. Eu vou dar continuidade, vou fazer os outros vídeos para não ficar muito longo, porque eu já queria soltar esses vídeos. Depois qualquer coisa eu refaço esse vídeo. Então, nesse a gente viu as ferramentas, texto para imagem, prompt, alguns parâmetros e o ControlNet.